esporte ligado aqui no canal do Esporte News Mundo. Eu sou a Ana Lu Dias e hoje eu tô aqui para apresentar mais uma edição do Elas em Campo, o boletim semanal sobre futebol feminino aqui do Brasil, produzido por nós, da equipe do Esporte News Mundo. E como sempre, eu vou aproveitar que eu falei da firma para te convidar para seguir a gente nas redes sociais. A gente tá no Facebook, no Twitter e no Instagram como Portal ENM, e lá você pode ficar por dentro de tudo que tá rolando no mundo esportivo. E eu vou aproveitar também esse momento para convidar você que tá me assistindo desse lado para poder se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, compartilhar esse vídeo pra gente poder difundir a palavra do futebol feminino pelo mundo. Fechou? E pra começar, eu vou trazer uma pauta que, assim, nesse último mês do programa foi temática em todos os programas, justamente por ser muito importante. E dessa vez eu vou trazer ela pelo que eu acredito ser a última vez por um tempo, porque ela finalmente chegou numa conclusão e eu tô falando do Brasileirão Feminino. Depois de tanta espera, a gente chegou no final do torneio e o Corinthians se tornou a primeira equipe tricampeã brasileira de futebol feminino. E foi logo em um baita de um jogaço. Rolou na Neoquímica Arena no domingo, dia 26. O Corinthians e o Palmeiras entraram em campo pela segunda partida da final do Brasileirão e as brabas já tinham a vantagem de 1-0 em relação às palestrinas por conta do resultado do jogo 1. Ou seja, o Corinthians veio a campo numa situação onde 0-0 já garantia festa, mas a gente queria ver o show e foi isso que a gente teve. Isso porque o Corinthians não fez um nem dois, mas sim 3 gols, inclusive uma semi-bicicleta meio torta ali da Vicky Albuquerque, e tudo isso só no primeiro tempo da partida. A Camila ainda descontou pro Palmeiras na segunda etapa do jogo, inclusive num baita de um golaço, mas nessa altura do campeonato já não adiantava mais, as alviverdes iam precisar de 4 gols para poder levar a partida para os pênaltis. Então, o que era esperado acabou se concretizando e a gente teve mais uma vez as corintianas levantando a taça. E aí foi aquela festa linda, aquela bagunça toda, a Tamires e a Grazi erguendo o troféu e tudo mais. E vale falar que tudo isso foi feito com o uniforme novo do Corinthians, que é uma camisa feita em homenagem às mulheres, que são a maioria da torcida e que estão cada vez mais ocupando o seu lugar de destaque dentro do mundo do futebol. Inclusive, essa foi a primeira vez que o elenco feminino de uma equipe de futebol estreou um uniforme novo. Então é momento de parabenizar o Corinthians pela conquista, pela estrutura, pela gestão e pelo investimento no futebol feminino. E parabenizar também o Palmeiras, que não levou o título, mas mostrou sim a sua força, protagonizou uma competição que mostrou pra gente que o futebol feminino pode sim ser mais competitivo e mais equilibrado no Brasil. E aquilo, é uma ameaça para a hegemonia corintiana? Não vou opinar sobre isso, mas definitivamente a gente começa a ter uma situação onde tem um equilíbrio maior e uma competitividade mais interessante aqui no Brasileirão Feminino. E eu vou manter mais um pouquinho aqui na pauta da final do Brasileirão Feminino, porque eu quero falar que mais uma vez o público representou, vestiu a camisa e trouxe números absurdos para a transmissão. Novamente, a partida foi transmitida no Sport TV, na Band e no TikTok, e se da primeira vez os números da audiência do jogo foram um absurdo, eu acho que dessa vez eu não consigo nem pensar em um adjetivo que consiga expressar corretamente o que rolou dessa vez. E aí eu vou falar uma comparaçãozinha dos números. No TikTok, a gente teve 300 mil espectadores únicos no primeiro jogo, enquanto no segundo foram 354 mil, um crescimento bem legal aí. No Sport TV, a média de audiência subiu de 1.2 para 1.5 pontos, o que, mais uma vez, fez o Sport TV ser líder de audiência entre os canais de TV fechada. E aí, o que pra mim é a parte mais legal de tudo isso, que foi a Band, a TV aberta. No primeiro jogo, a Band bateu o pico de 5 pontos e manteve uma média ali de 3.7, que foi o melhor índice do canal naquele horário desde 2017. Só que dessa vez, os números se superaram de uma maneira assim, absoluta, porque só a média do jogo foi de 5.2, o que já vai superar aí o pico da primeira transmissão. E a média da partida foi ainda melhor, que foi de 6.1 pontos, que foi a melhor audiência numa noite de domingo na Band nesse ano de 2021. Então, assim, eu preciso falar alguma coisa? Eu acredito que não, e eu acho que a gente pode pegar esse momento como uma lição pra moçada que insiste em falar que o futebol feminino é ruim, que não dá audiência, que não merece espaço. Eu não preciso falar nada, eu acho que os números falam por mim, e aí é mais uma conquista gigantesca pra modalidade aqui no Brasil. E ó, semana passada eu falei que o Paulistão ia pegar fogo, e eu cravei e foi dito e feito. Rolou a 7ª rodada nessa última semana no Paulistão, e a parte de cima da tabela adotou uma configuração agora completamente nova, fica de olho. Foram 6 partidas, como de costume, e dessa vez a gente teve jogos mais equilibrados. Para começar a semana teve Taubaté e Realidade Jovem, que empataram em 0-0. Na sequência a gente teve Bragantino e Palmeiras, São Paulo e Santos e São José e Portuguesa, todos os jogos terminando em 1-0 a favor do mandante.
Só que aí, no caso, os mandantes eram São Paulo, Bragantino e São José, né? Porque eu preciso da informação completa. Se eu pular a informação, a pessoa não vai conseguir entender. E pra fechar, a gente teve duas partidas que foram um pouco mais fora da curva, que foram o Corinthians contra o Pinda. O Corinthians fez 8-0 no Pinda. E a Ferroviária, que fez 4-0 no Nacional. E aí, no final das contas, a gente tem uma nova configuração na tabela do Paulista. O Corinthians segue na liderança, completamente inabalável, então eu não vou ficar muito tempo aqui, mas a situação vai ficar mais interessante quando a gente desce um pouquinho o olhar para as outras posições da tabela. Na segunda colocação, a gente tem o São Paulo, que venceu o Santos e assumiu a posição das Sereias da Vila. Em terceiro, a gente tem o Red Bull Bragantino, que antes nem estava na zona de classificação, mas que com a vitória conseguiu conquistar ali o seu lugar ao sol, conseguiu conquistar o seu espacinho. Fechando o G4, a gente tem as Sereias da Vila, que viram o tricolor acabar com a invencibilidade delas na competição e sofreram uma queda bem grande da vice-liderança pro final da zona de classificação. Em quinto, a gente tem a Ferroviária, que estava em sexto e agora tá só um pontinho do G4, tá pronta para beliscar ali a vaga em qualquer errinho do Santos ou do Bragantino. E em sexto lugar, agora 3 pontos de distância da zona de classificação, a gente tem o Palmeiras, que tropeçou e ainda teve que assistir os seus oponentes diretos ali, o Bragantino e a Ferroviária, vencerem na rodada, que acabou tirando as palestrinas do G4. Ou seja, como eu tinha dito, uma rodada muda completamente o cenário nessa competição. E aí, na oitava rodada, a gente ainda vai ter o confronto direto entre Ferroviária e Red Bull Bragantino. E a gente vai ter jogos bem legais de se assistir, bem interessantes, entre Palmeiras e São José e Santos e Taubaté. Então, assim, pra gente poder fechar essa pauta sobre o Paulistão, tudo segue em aberto e a gente ainda tem algumas rodadas para analisar até a gente descobrir quem realmente vai avançar para a próxima fase. E pra gente poder fechar, eu não podia deixar de fora o anúncio de mais 2 amistosos da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, dessa vez contra a Austrália, e vai rolar inclusive lá na Austrália esses jogos. Vai ser a primeira vez que as brasileiras vão jogar lá, desde que a Austrália, junto com a Nova Zelândia, foram anunciadas como a sede da Copa do Mundo de 2023. As partidas vão rolar nos dias 23 e 26 de outubro, lá em Sydney, e vai ser mais uma oportunidade da Pia Sanhag treinar a equipe antes da realização da Copa América, que vai rolar no ano que vem, em 2022. Então vai ser mais uma oportunidade da gente ver o que as meninas têm para oferecer em campo. E vale dizer que a última vez que Brasil e Austrália se enfrentaram no futebol feminino foi na Copa do Mundo de 2019, na última partida da fase de grupos na época, e é aquela partida que, se você assistiu e você não fica enfurecido de lembrar daquele jogo, você tá provavelmente morto por dentro, porque foi muito complicado lidar com aquela derrota. Isso porque, na ocasião, o Brasil abriu 2-0 logo no primeiro tempo, um gol de pênalti da Marta e um gol da Mamãe Cris, mas as australianas conseguiram diminuir a diferença ainda no primeiro tempo e acabaram virando o jogo na segunda etapa, terminando a partida em 3-2 a favor da Austrália. E aí, independente dos resultados do passado, o que importa é o presente. E no agora a gente vai ter mais 2 oportunidades de ver essa nova face, nova geração da seleção feminina brasileira entrando em campo e fazendo o que elas fazem de melhor, que é jogar muita bola. E então eu vou parando por aqui, eu vou terminar falando das novas datas FIFA, da nova possibilidade de amistoso de treinamento da seleção feminina e vou encerrando por aqui o Elas em Campo de hoje. Como sempre, eu aproveito o momento para lembrar que a gente está no Facebook, no Twitter e no Instagram como Portal ENM, então segue a gente para poder ficar por dentro de tudo que tá rolando no mundo esportivo. E além disso, eu vou falar para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, compartilhar esse vídeo para a gente poder difundir a palavra do futebol feminino por todo esse mundo. E é sempre importante lembrar, eu sempre faço questão de frisar isso, que o futebol feminino existe, ele resiste e ele vai se fortalecer e conquistar o seu espaço cada dia mais. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço enormemente você que ficou até aqui comigo e a gente se vê no próximo programa. Valeu!